Então, as doenças intestinais, elas podem estar relacionadas a doenças reumatológicas, não só porque elas mesmas podem dar sintomas reumatológicos ou porque o intestino pode ser a causa do desenvolvimento da doença reumatológica. Então, entre as doenças intestinais, nós temos a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que sabidamente podem acometer as articulações. Esse acometimento das articulações não necessariamente está ligado à atividade da doença inflamatória intestinal. Então, é muito comum o paciente que tem a doença inflamatória intestinal, às vezes bem controlada, também sentir dores nas articulações e ele não ter ideia de que isso está relacionado uma doença com a outra. Um outro fato que tem sido descoberto e a cada vez mais as pesquisas apontam que o nosso microbioma, quer dizer, as bactérias que vivem no nosso intestino, elas têm uma relação com o desenvolvimento de doença inflamatória intestinal, principalmente doenças reumatológicas, principalmente a artrite reumatoide e a espondilite anquilosante. Então hoje a gente costuma muito dizer em privilegiar as bactérias do bem, que quanto melhor estiver o nosso intestino, menor a chance de desenvolver uma doença reumatológica. Uma vez que o paciente já sabe que ele tem o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal, é importante ficar atento à dor lombar. Que tipo de dor lombar? A gente considera uma dor lombar de caráter inflamatório. Eu sempre digo que não é normal você acordar com dor. Então, você acordar sentindo a coluna e essa dor melhorar depois de um tempo, uns 30 minutos, 1 hora, já tem que ser um sinal de alerta. Uma outra coisa importante são as dores nas articulações de uma maneira geral. E entre as articulações que estão mais acometidas, relacionadas às doenças inflamatórias intestinais, nós citamos o tornozelo e o calcanhar. Então é muito comum que os pacientes apresentem fasciite plantar como uma manifestação articular da doença inflamatória intestinal. Então aquele acordar de manhã, pisar o pé no chão e sentir dor, e essa dor ir melhorando à medida que você vai caminhando, pode ser um sinal de que existe inflamação e essa inflamação pode estar ligada à doença inflamatória intestinal. É muito importante que o paciente com doença inflamatória intestinal, a partir do momento que ele comece a ter acometimento articular, seja por dor lombar, seja por dor no calcanhar, ele procure um reumatologista. Aí o tratamento vai depender se a doença inflamatória intestinal está em atividade ou não e qual que é o acometimento principal. De uma maneira geral, a gente sempre tenta entrar em acordo com o gastroenterologista para tentar usar uma medicação que possa tratar os dois. Então, hoje em dia, nós temos muitas medicações que nós sabemos que são eficazes, tanto do ponto de vista articular, como do ponto de vista intestinal. Se a doença inflamatória intestinal está controlada, então a gente vai procurar alguma coisa que não está sendo abordada nesse tratamento da doença inflamatória intestinal. Então, a gente pode usar imunobiológicos ou também drogas modificadoras de doença, como a sulfasalazina, a azatioprina. O uso do imunobiológico vai depender muito de como está a doença inflamatória intestinal naquele momento. A alimentação é muito importante, porque eu já ouvi várias palestras e cada vez mais a gente fala que a gente é o que a gente come. Mas, de uma maneira geral, a gente fala que o importante é você comer comida de verdade. Evitar alimentos industrializados. Então, nós temos no nosso grupo o nutricionista, o Lucas, que ele fala comida de verdade. Seja arroz, feijão, salada, evitar de qualquer forma os ambientes industrializados, porque esses têm nitidamente substâncias que vão alterar o nosso microbioma intestinal e que podem desencadear as doenças autoimunes.